tá aí ainda. Você tá aí? Você tá bem? Nós já oramos. Se você quiser se sentar, você pode se sentar. Mas se você quiser permanecer do jeito que você está, você pode permanecer também. Eu queria que você não tivesse religiosidade nessa noite. Por isso, quebre protocolos. Amém? Demonstre para o Senhor que você o ama. Se você está em casa também, demonstre para o Senhor que você o ama. Eu queria, só para a gente começar, obrigado. Eu queria só para a gente começar a conversar, que a gente lesse um texto que está em Mateus 13. Mateus 13, 44. Vamos ler. Eu vou ler aqui na minha versão. Minha versão é NAA. Diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Amém? Jesus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Nós chamamos pela Tua palavra, nós chamamos por quem o Senhor é. Continua falando com a gente, Senhor. Continua nos tocando bem profundo nessa noite, Jesus. Nos transforma, Senhor. Em nome de Jesus. Você está bem mesmo? Está bem? Estão me olhando meio estranho. Você lembra como que você chegou aqui ou não? Você lembra? É legal, né? Jesus é legal demais. Vamos lá, vou tentar fazer alguma coisa. Não por mim, mas pelo Espírito. Mas depois disso, eu acho que eu creio que o Senhor já começou a fazer alguma coisa, então continue. Continue aí bem onde você está mesmo, nesse ponto, não se perca, amém? Continue com a sua atenção toda nele. Eu gostaria que você levasse isso muito a sério. Eu não sei se você vai para algum lugar depois daqui, se você vai ficar na noite que a gente vai ter. Se você tem algum compromisso depois, mas nessa hora eu queria te pedir para que você fixasse seus olhos em Jesus. Amém? Continue olhando para Ele. Eu me lembro quando a gente começou a ter alguns encontros no sábado aqui. E eu lembro que a Bru tá aí? Acho que ela tá lá na salinha dos neném, né? Tá lá. Eu lembro que a Bru tinha acabado de chegar de Ribeirão Preto. E aí ela veio aqui na igreja, ela fala que ela passou aqui na frente. A Bru tá lá atrás. Ela fala que ela passou aqui na frente, ela viu a placa e Deus falou com ela, falou para ela vir. E eu me lembro que às vezes a gente fazia os nossos encontros aqui na frente, mais ou menos aqui na frente onde o pastor está. A gente se reunia e puxava algumas cadeiras aqui. Às vezes era eu, a Carol e a Bru. Às vezes eu me lembro do Wesley, irmão da Kali, que ele começou a vir também. Tinha algumas pessoas que começaram a participar também.
Eu me lembro também que o pastor estava com a gente aqui. E o culto era a gente se reunir aqui na frente. E a gente tinha só um violão. E a gente entregava a nossa adoração. Não menos adoração que essa que nós entregamos hoje. E nós líamos a palavra. E a gente conversava sobre o que a gente tinha lido. E depois a gente orava por um tempo. E era simples, sabe? Era muito simples. Era tão simples que a gente não precisava acender todas as luzes. A gente podia concentrar só num lugar aqui e estava tudo certo. Mas era bom. Era muito simples, mas era bom. Porque a gente não tinha muitas preocupações. A gente não se preocupava que a gente tinha que soltar um corta-news. A gente não se preocupava que alguma coisa podia dar errado, o data show não funcionar. E eu me lembro que muitas vezes a gente não cantava músicas inteiras, porque a gente decidia que a gente ia mudar de música no meio da música. Mas era muito bom. Era muito bom. E às vezes eu me pergunto se nós ainda temos nosso coração no nosso campo que nós compramos. Sabe, às vezes eu ainda me pergunto se a gente está com o coração nesse lugar onde nós encontramos esse tesouro. É verdade que a gente ficou bom em várias coisas, muito bom em algumas coisas. Eu confesso que se a gente olhar, eu acho que eu posso falar isso, né, pastor? Se a gente olhar para trás e a gente ver como eram as coisas antes, a gente ficou bom em muita coisa. A gente ficou bom em fazer algumas coisas. E a maioria de nós maneja bem a palavra por causa do discipulado. A maioria de nós sabe bem a palavra porque nós temos times de discipulado. Nós temos técnicos aqui, temos tecnologia, equipamentos, músicos, cantores, pregadores, dança, intercessores, kids. Sem falar nos outros times, tantos que a gente tem por aí, né? Diáconos, presbíteros, cozinha. E não me entendam mal, é muito bom tudo isso, isso é ótimo, isso só demonstra que a gente tem crescido, que existe uma necessidade de ter muitas pessoas trabalhando. Isso é muito bom. Mas eu queria que nessa noite você fosse o mais íntimo possível, o mais acessível possível, pode ser? A gente tinha uma essência de adoração. A gente tinha uma essência de adoração. Sabe, quando eu falo essência de adoração, eu não estou falando sobre a gente fazer o que a gente continua fazendo, que é num culto como esse, a gente cantar boas canções e Deus manifestar a glória dele e a gente ser tocado. E não é bem isso que eu estou querendo dizer, mas a gente tinha uma essência de adoração, uma essência que nos levava a alguns cultos intermináveis. Eu não sei se tem muita gente aqui do início, mas a gente às vezes tinha cultos que a gente não conseguia acabar o culto, simplesmente por causa da devoção e da fome e da sede, sabe? E eu estou muito chocado, porque mais uma vez eu não sei nem como expressar isso, porque eu falei com a Sara ontem. E eu mal conversei com a galera do louvor e... Uau! A gente está falando sobre amar Jesus.
a gente está falando sobre alguém que encontrou um tesouro e vendeu tudo que tinha e comprou o campo onde esse tesouro estava. A gente está falando que tudo pode passar e a gente vai continuar nesse lugar. A gente está falando que pode vir uma pandemia, a gente está falando que pode vir uma grande enchente, a gente está falando que pode vir qualquer coisa. Que os nossos olhos vão estar fixos em Jesus. É sobre isso que a gente está falando nessa noite. Do começo do culto até agora. É isso que a gente está falando. É isso que a gente está cantando. Sabe, mas eu me pergunto o que aconteceu no meio do caminho. E aí eu me lembro daqueles discípulos que estavam no caminho de Emaús, aqueles 2 homens que estavam no caminho de Emaús. E aí eu tento encontrar um pouco de explicação nisso. O que aconteceu no meio do caminho? Porque não é só sobre a gente conseguir andar com Cristo, não é sobre se Cristo vai ficar com a gente nessa noite mais uma vez ou não. Mas onde foi no caminho que os nossos olhos não foram abertos, sabe? Mais uma vez, eu não estou falando sobre não ser bom o que a gente faz, eu estou falando que nós temos uma essência de adoração, sabe, uma essência de adorador. Eu não quero tirar a importância das outras coisas, mas eu preciso te fazer uma pergunta nessa noite, e eu queria que você respondesse para você mesmo: o que aconteceu com a nossa adoração e com a nossa devoção? O que aconteceu? Sabe, se a gente parar para pensar, os que choravam e não choram mais, os que não resistiam às suas pernas diante da glória de Deus e hoje permanecem em pé, os que tinham liberdade para declarar simplesmente eu te amo, Jesus, eu amo você, e hoje não conseguem, cara, não conseguem. Eu não quero te chocar e ser mais um daqueles que vêm para pregar e querem arrotar uma santidade, dizer que a igreja está muito ruim, não é isso, não me entenda mal. Mas eu acho que a gente precisa se questionar nesses dias. Porque se a gente esperar as coisas estarem boas, se a gente ter devoção por Cristo, a gente vai esperar até a volta dele, porque não tenham esperança de que as coisas vão melhorar, as coisas não vão melhorar. Isso é a palavra de Deus. Quando as dores começam, elas não diminuem, elas só aumentam. Então, eu vou reproduzir aquilo que eu ouvi, de que a gente, a única oportunidade que a gente tem para adorar a Deus em meio à dor é aqui na terra, cara. É aqui, cara. Eu sei que talvez eu não sei se você tem pessoas lá onde está acontecendo esse desastre, eu não sei se você tem pessoas que você perdeu durante a pandemia, eu não sei se hoje você está passando por alguma situação, mas essa é a única oportunidade que a gente tem de adorar a Deus em meio à dor. E isso é precioso, cara. Isso é precioso demais. Sabe, eu me pergunto muitas vezes como nós conseguimos arranjar forças para ficar em pé, de repente, numa fila do banco, cara. Para ficar em pé, de repente, sei lá, na praça, tomando um sorvete. Ou até mesmo quando nós temos algo importante para fazer, mas nós não conseguimos ficar em pé para adorar o Senhor. Ou melhor que isso,
Nós somos extravagantes, tão extravagantes em tantas coisas, mas nós não conseguimos ser extravagantes em adorar Jesus. Eu sei que é clichê isso, mas nós conseguimos ser tão extravagantes com o nosso time de futebol, mas quando se trata de Jesus, a gente é contido. E cara, não sei se você já parou para pensar nisso, mas a gente não ganha nada torcendo para ninguém. A não ser que você aposte, e você sabe que isso é errado. É a verdade, cara. Mas a real é que a gente se reúne muitas vezes para gritar pela camisa do nosso time, mas a gente não tem a mesma disposição para gritar para Cristo. E com isso eu não estou querendo dar lição em ninguém. Eu estou falando de mim mesmo. Essa é a realidade. É isso que acontece. Eu não vou muito longe, tá certo que eu posso estar fazendo uma coisa que adora a Deus, mas eu tenho disposição para brincar com meu filho. Eu tenho disposição para colocar músicas de 3 palavrinhas e ficar com ele, cantando, dançando. Às vezes 1, 2 horas. E às vezes o que a gente percebe é que a gente chega aqui e a gente gostaria que o culto terminasse em 1h20, 15. Sabe, e eu não estou fazendo apologia a você não ter descanso, a você não poder ir fazer outra coisa depois do culto, mas acho que eu não preciso falar mais sobre isso. É necessário. E não é nem porque Jesus precisa, é porque a gente precisa, cara. É a gente que precisa ser transformado, é a gente que precisa contemplar Jesus para que a glória dele resplandeça em nós. É só por isso, cara. Em algum momento entre o eu só quero Jesus e o eu quero uma função, uma tarefa, onde ficou a nossa devoção? Em algum momento entre eu só quero Jesus e eu quero ministrar o louvor, onde ficou a nossa devoção? Em algum momento entre eu só quero Jesus e eu quero orar por pessoas, aonde ficou a nossa devoção, cara? Sabe, às vezes as coisas que nós fazemos viraram mais importantes do que a devoção por Jesus, cara. São tempos difíceis, cara. São tempos difíceis. O que aconteceu com e podem me tirar o ouro e a prata, a minha casa, a minha família, os meus amigos, só não me tirem meu Senhor. Cara, o que aconteceu com a nossa devoção quando as coisas não estão indo bem? O que aconteceu com a nossa devoção quando a gente entra em dificuldade financeira? O que aconteceu com a nossa devoção quando a gente entra num embate com uma doença? O que aconteceu com a gente, cara? Eu me lembro de Jó, cara. Tudo bem. Acho que talvez Jó era o cara que está mais na frente para poder cantar. Tudo pode até passar, continuo olhando para ti. Cara, ninguém conseguiu desviar os olhos dele, cara. Ninguém. Nem alguém que talvez a gente sabe que é a pessoa que mais consegue desviar os nossos olhos, que é o nosso parceiro. Talvez a minha esposa, talvez a sua esposa, ou seu marido, ou seu namorado, sua namorada conseguisse desviar os seus olhos de Jesus. Essa é a realidade. Pode ser. Mas nem a esposa de Jó conseguiu desviar os olhos dele, cara. Ela disse: amaldiçoa teu Deus e morre. E Jó falou: olha, a gente não recebeu o bem de Deus, não receberia também o mal. A gente está falando de um cara que foi lambido por cachorro. Será que as oportunidades, meus amigos, será que as oportunidades que a gente está tendo
elas estão falando mais alto que a nossa devoção? Será que a chance de ser um intercessor, de ser um adorador, de ser um pregador, não está tomando o lugar da nossa devoção? Será que a chance de ter algo a mais não está tomando o lugar de ter aquele que é mais que tudo? Às vezes eu penso que a gente é muito crítico quando a gente olha para Pedro, a gente é muito crítico quando a gente olha para qualquer um dos discípulos, sabe? E a gente fala assim: ah, Pedro negou Jesus 3 vezes. Ah, Pedro andou sobre as águas, mas afundou porque a fé dele era pouca. Mas eu acho que a gente precisa olhar para nós hoje, agora, e a gente enxergar o Pedro que existe dentro de nós. Que a fé é pequenininha, que diz que talvez que não vai desviar o olhar de Jesus, mas às vezes na primeira desvia. Se não é na primeira, é na terceira. Ou talvez é nas 3. E Jesus é mais que tudo. Ele continua sendo. Ele continua sendo tudo que a gente precisa, cara. Tudo que a gente precisa. Você se lembra quais foram os cultos mais preciosos que você já participou? Tenta puxar na sua memória aí. Você lembra? Os cultos mais preciosos. Aqueles que você lembra com mais carinho. Ah, esse culto aqui eu lembro com carinho. Que aconteceu isso. E deixa eu te falar uma coisa. Porque se os cultos que você está imaginando na sua cabeça forem os cultos em que você só trabalhou, em que você só fez coisas, eu sinto dizer, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Eu sempre falei isso e hoje eu não posso falar mais dessa forma porque os times agora são sortidos, né? Mas eu sempre falava para o time 3 que quando a gente tocava junto, eu falava assim: galera, eu sou muito vocês quando eu estou tocando com vocês, mas eu sou muito mais vocês quando eu estou aqui embaixo adorando. Porque, cara, não tem um momento mais especial do que quando você não tem que pensar em nada, cara, você não tem que se preocupar com nada, só em contemplar Ele. A galera do time de louvor sabe do que eu estou falando, porque quando a gente está aqui em cima, a gente não está pensando só em adorar a Deus, a gente está pensando em adorar a Deus, a gente está pensando em não perder o clique, a gente está pensando em não perder o VS, a gente está pensando em para onde a gente vai, a gente está pensando em como a igreja está respondendo aquilo que nós estamos fazendo. E, cara, é muita coisa. Mas quando eu estou embaixo, aí eu me permito ser guiado, sabe? Aí eu deixo quem está ministrando gerar algo em mim, e aí a gente vai junto, cara, e é tão bom. Essa é a diferença entre Marta e Maria. Sabe, pense na sua cabeça, se quando você teve os cultos melhores, quando foram os momentos de mais adoração que você teve, você estava trabalhando, essa é a diferença visível entre Marta e Maria. Porque Marta, ela achava que ela estava fazendo as coisas para Jesus e Jesus estava se agradando daquilo. Não que Jesus não estivesse se agradando, mas aquela não era a hora. Aquela era a hora de contemplar o noivo. Não era a hora de jejuar, era a hora de desfrutar, de comer. Sabe, era a hora de comer de Jesus, de beber dele. Era a hora que Jesus estava ali, cara, presente. Cara, era a hora que o perfume dele estava na sala, sabe? Quem aqui já sentiu o perfume de Jesus? Algumas pessoas. Cara, é massa, né? E é massa porque não tem perfume, né, cara? Tipo, não tem perfume no ambiente. De repente, é muito massa, porque de uma forma muito suave, parece que começa a entrar no ambiente, cara. Você vai sentindo, literalmente, você vai sentindo o perfume. Cara, e é tão bom, mano. Eu troco qualquer coisa, velho, pra sentir o perfume de Jesus. Qualquer coisa, cara.
perdoa aí, amor, mas eu troco aí 10 horas com a Carol fácil para sentir o perfume de Jesus, cara. É isso, cara. A gente precisa permanecer na nossa devoção. É o que vai restar, cara. Quando tudo acabar, sabe, o pastor falou aqui, quando tudo se desfizer, os elementos abrasados se desfizerem, o que vai restar é a minha e a sua devoção, cara. O céu, como o pastor fala, cara, o céu vai ser muito monótono para você, se você não gosta disso. Cara, assim, eu falo pra você, eu gosto desse mundo, eu gosto, velho, eu gosto de trabalhar, eu gosto de ter minha vida, de ter minha casa, cara, é massa demais, velho. Ver o Fifi andando agora é massa, tipo assim, o negócio, é surreal o negócio. Só que, se Jesus falasse para mim agora, vamos embora, partiu. Cara, isso precisa incendiar o nosso coração, isso precisa aquecer estranhamente o nosso coração, isso precisa aquecer, cara. E talvez esse culto já está monótono para muita gente já, porque isso não chama atenção, né? Isso não é... Jesus não vai dar nada para você. Você não vai ganhar o carro que você queria, a casa que você queria, o dinheiro que você precisava, a porta de emprego que você queria, mas não é para ser mesmo, é porque Ele já é tudo. Ele já é tudo, cara. Existem aqueles que não sabem prestar um culto genuíno a Deus. Existem aqueles que não sabem não estar trabalhando. Acredite você ou não, existem aqueles que não sabem estar trabalhando. E eu acho isso incrível, porque para mim é muito difícil. Eu dou uma boiada para não estar trabalhando, para eu poder estar livre. Eu não estou falando que eu não gosto de trabalhar na obra. Eu estou dizendo que no momento de adoração, eu sou 100% o time que vai ser liderado do que o time que vai liderar, entende? Eu gosto muito de liderar o louvor, todo mundo sabe disso, mas, cara, é muito precioso não estar preso em nada, estar livre para adorar Ele. Isso é muito bom. E quando eu falo isso, eu não estou falando só sobre a igreja. Eu estou falando sobre o meu violãozinho lá em casa, e a minha janela, e os meus poucos momentos que eu tenho, porque agora o Fifi consome alguns deles, mas eu tenho ainda. Tem uma pergunta que eu e a Carol, a gente sempre faz um para o outro, que é, se te tirarem o que você faz, o que sobra? E eu pergunto para você, se te tirarem o que você faz, o que sobra? O que sobra da Anne? O que sobra da Bru? O que sobra do Oséias? O que sobra da Aline? Do Eric? O que sobra? E aí, Estevão, o que sobra? Hein, Sara, o que sobra de você? Cala, o que sobra de você se tirarem tudo que você faz? Eu não sei se você já pensou nisso, mas sabe, a nossa resposta precisa ser pelo menos parecida com isso. Ainda me sobra tudo. Ainda me sobra a minha devoção. Ainda me sobra a minha adoração. Ainda me sobra o meu Senhor. Ainda me sobra o meu amigo. Ainda me sobra o meu amado. Ainda me sobra o meu Jesus. Ainda me sobra as minhas manhãs com Ele, com o meu violão. Ainda me sobra uma canção desafinada. Que de manhã é difícil, né? Ainda me sobra o perfume de Jesus na sala.
Ainda me sobra o meu choro de madrugada enquanto minha esposa está com meu filho no quarto. Ainda me sobra a minha contemplação do céu e das estrelas que Ele criou. Ainda me sobra a direção do Espírito quando eu ando por aí. Ainda me sobra a família de Deus que sempre está na mesa da nossa casa, em comunhão e partindo pão. Ainda me sobra tudo isso. Sabe, ainda me sobra tudo. Ainda precisa restar tudo, ainda precisa sobrar tudo. Nós não somos o que nós fazemos. A gente não é o que a gente faz. Ainda me sobra tudo, ainda me sobram os pés de Jesus, como sobrou para Maria. Ainda me sobram os pés deles, cheirosos, perfumados. E segundo o pastor, ainda me sobram Jesus com a sua toalhinha e lavando meus pés. Ainda me sobra isso. Ainda me sobra o bom perfume de Jesus. Ainda me sobra o campo que eu comprei. Ainda me sobra tudo que eu vendi. O campo que eu comprei com tudo que eu vendi. Tudo que eu tinha. Ficou tudo para trás. Marta, tudo pode esperar. Tudo. Tudo pode esperar. Mas Jesus está aqui. O domingo pode esperar. A comida pode esperar. Tudo. A Netflix depois pode esperar. O seu livro que você está lendo pode esperar. A pessoa que você ama que está por aí, que você vai ver daqui a pouco, pode esperar. Mas Jesus está aqui agora. Os pés dele estão aqui agora. Você está entendendo? Marta, ainda existe tempo para buscar Ele enquanto se pode achar. Eu não sei se você está entendendo onde eu quero chegar nessa noite com vocês, mas Jesus, Ele está nos chamando novamente para um ambiente de devoção. Jesus está chamando novamente a gente para um ambiente de adoração extravagante. De alguém que quebra o vaso, derrama o perfume, caro, sem pensar. De alguém que chora, e enquanto chora, pega os seus cabelos e seca os pés de Jesus. Jesus está nos chamando para uma adoração extravagante. Ele está nos chamando para um lugar de devoção, de novo. Amém? Se você ouvir o Espírito nessa noite, não endureça o seu coração. Eu vou falar uma coisa para você, e você não tem obrigação nenhuma, nem compromisso nenhum comigo. Mas eu quero te falar uma coisa. A responsabilidade da nossa devoção e da nossa adoração extravagante não é dos outros. Não é do time de adoração. Não é do pastor. Não é do seu discipulador. Não é da pessoa que está do seu lado ou de qualquer outra coisa. A responsabilidade da minha e da sua devoção, estar do jeito que está hoje, é nossa. Jesus continua sendo o mesmo. Ele continua sendo o mesmo. Inclusive de quando você estava queimando. Ele continua sendo o mesmo. E mais, Ele continua te amando do mesmo jeito. Ele não mudou. Foi a gente que mudou. A gente mudou a nossa adoração. A gente mudou a nossa devoção. Mas Ele continua igual. Então deixa eu te falar. Essa noite Jesus está aqui. E Ele não mudou
Ele não mudou de ideia sobre a nossa adoração e sobre a nossa devoção. Então, nessa noite, eu quero te encorajar a largar tudo que você está fazendo. O time de louvor está aí? Nessa noite, eu quero te encorajar a você largar tudo que você está fazendo. Tudo que você está fazendo. E vir para os pés de Jesus. Não para receber algo, para tocar nos pés dele. Amém?